Olá, eu sou o Lucas Barbosa, como vocês sabem. Hã, tem muito tempo que eu não gravo vídeo, na verdade, acho que do último vídeo que eu postei para agora tem, sei lá, um ano, não sei também. Mas eu tô aqui basicamente para poder, trocar uma ideia com vocês, então esse vídeo não vai ter muita edição. Eu vou tentar ser o mais claro possível aqui, mas esses dias eu estava indo para o cinema, né, para ver o Homem-Aranha. Durante o percurso eu fui conversando com um motorista do Uber, né, eu gosto de sempre trocar uma ideia com a galera e tal. E aí ele começou a falar sobre algumas coisas da vida, contou sobre coisas da vida dele, enfim. Ele perguntou o que que eu fazia e, claro, né, eu fui e falei que eu trabalhava com jogos, com design, né, faço bastante coisa para a indústria de games e colecionáveis também, enfim. E aí ele ficou super interessado em saber como é que era, como é que funcionava. E aí ele perguntou: "Poxa, por que você não tem um canal no YouTube?", sendo que eu tenho um canal no YouTube para falar sobre isso. Mas, algumas coisas aconteceram na minha vida, né, assim como na vida de vocês também acredito. Eu costumo dizer que a vida é igual uma montanha, às vezes você está lá no alto, às vezes você está lá embaixo, mas o importante é você manter a constância. Enfim, ele deu alguns conselhos lá que eu não esperava, mas foi o suficiente para me motivar a voltar a gravar vídeo. Então esse vídeo vai ser mais uma troca de ideia com vocês, né. Alguns anos atrás, eu decidi criar meu próprio jogo e por algum motivo eu simplesmente parei de fazer, né, eu não sei o que que rolou. Sei que por algum motivo a gente vai desanimando, né, projetos pessoais sempre a gente começa e chega num momento que a gente vê que tá gastando muita energia ali e meio que para, e em algum momento a gente volta. E nesse caso, depois dessa conversa com esse motorista de Uber, eu não lembro o nome dele, e isso me fez refletir muito. Inclusive eu falei sobre o Homem-Aranha, né, tem um animador lá que trabalhou no filme que ele é brasileiro, eu gostaria de trocar uma ideia aqui com ele, é o Matheus. Matheus é, ó, excelente. Quero trazer aqui no canal de alguma forma, fazer uma live, alguma coisa com ele. A gente já conversou sobre isso e vamos ver como é que vai ser. Vamos tentar, bater as agendas, né, a minha com a dele para poder tentar gravar. Quem quiser conhecer mais do trabalho dele, das coisas que ele faz, ele tem um Instagram, eu vou deixar em algum momento aqui, e aí você pode ir lá, não sei se dá pra, né, vai lá. Enfim, essa conversa que eu tive com esse motorista do Uber, ele me abriu muito minha mente sobre coisas que talvez detalhes que talvez eu não estava pensando sobre, sabe. Coisas que às vezes passa despercebido na nossa vida e a gente, por conta disso, a gente acaba meio que dando um fim em coisas que a gente gosta de fazer. Eu tenho bastante tempo, assim, de experiência nessa área de jogos e colecionáveis, e eu tenho trabalhado para muito estúdio indie. Então, assim, muitos estúdios lá de fora, né, de fora do Brasil, no caso, para quem não sabe, eu tô ainda aqui, tô no Brasil, mas, eu faço bastante trabalho para fora do país, e eu tenho atendido muito estúdio indie. E esses estúdios indies, eles costumam pegar ideias, né, ideias que são, assim, digamos que menores, até parece óbvia, mas que, tipo, ninguém executou. E é uma coisa que eu costumo falar, por exemplo, você tem uma ideia e de repente você fica ali pensando aquela ideia, mas não coloca ela em prática. Alguém vai ter essa ideia também ou uma variante dela e vai colocar em prática no teu lugar. Então se você ficar esperando para fazer, porque de repente a ideia é muito óbvia, muito clichê, sabe, você acaba perdendo o time de lançar antes de alguém. E também tudo bem você lançar um jogo ou um projeto, seja lá o que você estiver trabalhando, pensando aí, antes de alguém ou no mesmo tempo, não tem problema. Eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo, mas quem se destaca são, digamos que os melhores ou os que têm, que procuram oportunidades melhores. Essa carreira de jogos de 3D, de animação, enfim, essa indústria ela é muito, assim, muito louca. Às vezes tem projetos de longo prazo e às vezes são projetos de pequenos prazos, né, de curto prazo. E aí nessa você tem que meio que tentar se conciliar uma coisa com a outra e tá sempre, né, sempre produzindo. Eu costumo dizer assim para as pessoas que vira e mexe manda mensagem para mim no Instagram ou em algum lugar, né, Facebook, alguma rede social, e aí pergunta: "Ah, o que fazer? Como manter a constância?" Eu falo: tem que ter constância. Você tem que estar sempre produzindo alguma coisa, ou um projeto pessoal seu, ou talvez,
tá sempre em contato com outros artistas, né, porque é uma área que é uma bolha, então, assim, todo mundo meio que se conhece, todo mundo tenta se ajudar ali, de alguma forma. Mas enfim, não era exatamente isso que eu queria falar, então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que não importa, né, o que esteja acontecendo na sua vida, se você está na parte alta da montanha ou você está na parte mais baixa, o importante é que você continue, né, mantenha a constância, mesmo que assim como eu faço, né, às vezes eu não posto tudo que eu faço, tem projeto que tem um contrato de confidencialidade e eu não posso simplesmente mostrar. Mas tem projetos que eu consigo ali jogar um printzinho na tela, mas nada assim, nada que esteja divulgando o escopo do projeto. Eu geralmente divulgo muito o projeto pessoal que eu faço. Ou, por exemplo, algum projeto que eu já trabalhei, já foi lançado e eu tive autorização. Os projetos que eu costumo divulgar ali na minha rede social são projetos que eu tenho autorização para fazer isso, porque a indústria de jogos, né, e de essa indústria de VFX, né, 3D, enfim, rola muito, como eu vou dizer, rola muito vazamento de arquivo, vazamento de, enfim, de coisas do escopo do projeto. E isso aí atrapalha o lançamento. Não só o lançamento, mas outras pessoas também, outros profissionais que estão dedicando ali, né, de certa forma, o tempo deles num projeto. E aí alguém, de repente, vaza sem querer. Ou enfim, são coisas que a gente tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado. Mas, voltando ao que eu estava falando no início, eu tô voltando a produzir o meu jogo e a minha ideia é trazer uma série de vídeos aqui no canal mostrando desse processo criativo, até mesmo para os meus amigos que me conhecem há anos, mas não sabem muito bem como funciona, né? Como faz como é que é essa área. É, é uma área muito interessante. Eu sou suspeito em dizer que eu gosto muito, mas é isso. Eu tô aqui mais para poder anunciar para vocês que eu vou começar a soltar uma série de vídeos dessa, vamos dizer assim, desse recomeço nessa série de jogos. Eu tenho alguns projetos com alguns amigos que a gente até esboçou, mas não saiu do papel ainda. A gente chegou a conversar, mas não foi muito pra frente. Eu tenho um com a minha irmã e tenho o meu que eu tenho desenvolvido há, sei lá, 5, 4 anos. Tem bastante tempo e de tempo em tempo eu sempre paro para poder ou repensar o projeto ou atender a demanda. Geralmente tem uma demanda mais alta de trabalho e aí quando vem essa demanda mais alta eu não consigo gastar tanto tempo nos meus projetos pessoais. Como eu disse, a vida é igual a montanha-russa. Às vezes você está lá no alto, às vezes você está lá embaixo. Isso é como acredito que toda área acaba sendo assim, toda área, principalmente a área criativa. Sempre me pergunto, qual é a sua inspiração? O que que você faz para se inspirar? Na verdade, eu acho que, pelo menos para mim, a inspiração ela vem muito do como você está se sentindo, né? O que que você quer para o seu futuro, como você se vê dentro desse mercado. Tipo, eu tenho meus objetivos no futuro e eu sei que eu tenho que percorrer um caminho, né, uma jornada, a jornada é bem longa, mas que em algum momento vai acontecer. E assim, a oportunidade a gente é quem faz. A gente tem que estar sempre buscando essa oportunidade. E às vezes ela pode parecer que não apareça essa oportunidade, mas se você esperar estar preparado para poder agarrar essa oportunidade, quando ela aparecer, você vai acabar pelo medo deixando ela passar. E na nossa área, como eu falei, é uma bolha. Então, se você tem esse objetivo, se você tem plano de seguir como design de jogos, animador 3D, ou alguma coisa dessa área criativa, até mesmo como desenhista de quadrinhos, enfim, concept art, você precisa estar sempre produzindo para quando a oportunidade aparecer para você, você conseguir agarrar ela e não soltar mais, entendeu? Em relação ao jogo que eu tô fazendo, mais para frente eu vou soltando qual vai ser o estilo, quais são as referências que eu tô buscando em cima desse jogo e se tem a ver com a minha área ou não, caso 3D, né, que é o que eu mais gosto. Se vai ser um AAA ou não, mais pra frente eu vou conversando com vocês e vou soltando isso. Eu já peço também pra você me seguir aqui, né, no canal, né, se inscrever no canal. Falei até errado.
tanto tempo sem gravar vídeo, né, mas, basicamente todo mundo pede isso, então você é mais um aqui que vou pedir. Já peço que você se inscreva aqui no canal, né, deixa lá ativa lá as notificações para receber os próximos vídeos. As minhas ideias de trazer outros artistas, né, outros profissionais dessa área de jogos, dessa indústria que a gente tanto ama, ainda está de pé. Eu tenho feito contato com alguns internacionais, outros brasileiros. Eu tô meio que dando prioridade para os brasileiros, né, porque tem muita gente, tem muita, cara, muita gente que tá nessa área e que, assim, vamos dizer que são os famosos anônimos. Bastante gente que produz muita coisa para estúdios muito grandes, né, empresas grandes. E eu sei que tem uma história boa para contar para vocês, uma experiência que vai fazer com que vocês se sintam mais inspirados, né. E o meu recado aqui para vocês é: não desistam do sonho de vocês. Se vocês têm um sonho, não fique só sonhando, faz acontecer. Procura caminhos que vão te deixar mais perto de realizar esse sonho. Eu costumo dizer assim: se você tem uma dúvida, pode perguntar lá no meu Instagram. Nem sempre eu tô às vezes eu tô online, mas não estou online. Então, mas vocês podem deixar uma mensagem lá pode deixar uma mensagem lá pra mim que eu vou assim que eu tiver tempo, eu vou parar pra poder responder. E se for uma dúvida que eu já tenha tido ou que eu saiba como responder, vai ser um prazer, né, ajudar vocês de alguma forma. Enfim, eh, enfim, eu dava aula, né, de 3D, dava tipo uma mentoria há um tempo atrás, mas, eu parei, eu não tô fazendo mais por causa dos projetos que eu peguei, mas em breve talvez eu volte ou não, mas enquanto isso vocês podem me perturbar lá que eu vou responder todo mundo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, na verdade foi mais uma troca de ideia, como eu falei, né, não vai ter muita edição, eu vou tentar soltar ele hoje ainda. Então, se você estiver vendo esse vídeo hoje, já comenta aí, deixa um like, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Se foi relevante para você, que você faça isso para poder ajudar. Considere também apoiar o canal, né? Apoiar para que eu consiga fazer outros vídeos também para trazer mais, porque como vocês sabem, o YouTube ele tem um meio de entregar os conteúdos deles. E às vezes não é, não é da melhor forma, né? Mas enfim, a minha intenção aqui é compartilhar mesmo essa ideia com vocês, compartilhar experiências e quem sabe um dia a gente possa se esbarrar em algum projeto, né? Vocês que eu acredito que quem vai acompanhar esse canal, a galera que gosta dessa área, a galera que talvez que me conhece, mas enfim, não tenho muita pretensão assim com o canal, vai ser uma coisa mais sentir vontade de gravar e trazer alguma coisa diferente, eu vou trazer, mas até então eu vou focar nessa ideia do projeto de jogos, né? Eu vim trazendo uma série para vocês verem como é que funciona o processo. Não vai ser um tutorial, tá? Não vai ser uma coisa que vou pegar, ó, você faz assim, pega isso. Não, vai ser mais para vocês conhecerem o dia a dia, como funciona. De um desenvolvedor indie que vai desenvolver sozinho. Eita, eu tô lascado, né? Eu tô lascado com isso, mas enfim, é uma ideia que, como eu disse lá atrás, né? No início do vídeo, foi uma ideia que surgiu assim na minha cabeça, com essa troca de mensagem com o Uber. Troca de mensagem não, foi uma conversa mesmo. Durante o percurso a gente foi conversando e ele foi falando sobre, né, as coisas da vida dele e teve coisas que me inspiraram, né? Até mesmo para poder criar um dos personagens desse jogo que eu tô refazendo. Isso vai ser interessante. Aí, basicamente esse jogo vai falar com vocês sobre sonhos, sobre o quão importante é você ter um sonho, né, para sua vida e tentar realizar ele. E assim, como eu falo na minha vida, quando eu comecei a aprender, né, a estudar 3D e design, enfim, foi muita luta. Um dia eu vou trazer um vídeo aqui para vocês contando sobre isso. Mas
Basicamente eu não tinha computador, na verdade não tinha nada, só um sonho assim, muita vontade de realizar ele. Então um dia eu vou trazer essa história pra vocês, é bem interessante, é bem legal. Mas enfim, eu tô olhando ali porque tá vendo um reflexo aqui no meu rosto, então não repara isso. Mas a ideia mesmo é essa, é mais uma troca de ideia, né? Uma troca de ideia mais fluida. Eu vou tentar trazer mais vídeos assim. Vocês falem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, ou se vocês preferem algo mais editado, mais, né, mais padronizado. Eu me sinto mais confortável em fazer assim, abrir a câmera e falar com vocês. Principalmente se tiver algum assunto do momento aí rolando, dentro dessa área de jogos, da indústria de filmes, de VFX, né, que é basicamente onde eu atuo. E eu vou tentar trazer o Matheus aqui no canal para trocar uma ideia com vocês, que eu tenho certeza que ele tem muitas histórias interessantes para poder contar. Quem tiver pensando em começar de alguma forma, no canal dele mesmo tem alguns tutoriais, algumas coisinhas que ele faz lá que é, tira muita dúvida, né? Abre muito assim os caminhos. Para quem já tem alguma noção, mas ele também tem um curso que é muito bom mesmo, de verdade. Em algum momento eu vou pegar para poder fazer e vou trazer aqui para vocês ele mostrando alguma coisa. Bom, não prometo, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a vida daqui para frente. Mas muito obrigado para quem ficou aqui, para quem assistiu até o final. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu falei aqui. E também pede aí o que vocês querem que eu traga para vocês dentro desse meio. Vai vir aí o GTA 6, né? Acredito que tá todo mundo ansioso pro GTA 6 e tem bastante conteúdo bom para fazer do GTA 6, inclusive de artistas que trabalham lá, né? Não prometo, mas eu vou tentar trazer alguma coisa dentro disso, tá? Deixa anotado aí. Em algum momento vai acontecer. Mas enfim, muito obrigado. Espero que vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, um final de semana, seja lá quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. E é isso, valeu.